Meus irmãos, eu os saúdo com a paz do Senhor. Estamos hoje para comentar juntos a lição de número 3. A lição de número 3 é muito importante para nós. Esta lição, ela tem como tema o avivamento no Novo Testamento. Um convite a uma interpretação real das Escrituras. Dito isto, vamos para alguns pontos que precisamos comentar com vocês agora. Vejamos assim. Esta lição, ela objetiva a apresentação dos avivamentos nos evangelhos. Então, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos uma ordem aqui de 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Bem, posto isto, esta lição deseja que venhamos a apresentar dentro de uma compreensão mais direta a ocorrência dos avivamentos narrada por cada evangelista. Tá? Então, esta apresentação ela é importante. Se você buscar na lição, você vai ter a informação, por exemplo, do texto áureo. Ou seja, o escritor ele vai se apropriar desta perícope do Evangelho de João, precisamente o capítulo 4 e o versículo de número 10, para enfatizar uma compreensão do avivamento que inicia-se em Samaria. Observe o texto áureo de João 4 e 10. Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhes pediria, e ele te daria água viva. Então, esta é a visão do escritor para o que vai ocorrer a partir desta ministração de Jesus em relação àquela mulher em Samaria. Esta é a primeira chamada que o escritor nos põe para compreendermos aí o que já fora dito, né, nas duas lições, diria, introdutória, para assim descortinarmos e conhecermos, na verdade, o que esta palavra avivamento dentro das Escrituras quer trazer para nós. Pois bem, mas o escritor também ele vai chamar a nossa atenção para que possamos conhecer o avivamento descrito no livro dos Atos. E é bom lembrar aqui que o livro dos Atos ele é uma sequência do Evangelho de Lucas. Tá? É como se fosse o segundo tratado. Ele faz o primeiro e agora faz o segundo. E o segundo tem assim uma aparência de atos mesmo, de ações que são desenvolvidas aqui dentro do contexto neotestamentário. Pois bem, por isso que o tema da lição, ela versa em um avivamento no Novo Testamento. O autor da lição, ele vai se prolongar, ele não vai se prender apenas a este avivamento nos evangelhos, nem tampouco nos Atos. Ele vai estender a ideia do avivamento também para as epístolas, na sua maioria paulinas, mas também ele vai para o Apocalipse, aquele livro que é escrito por João, que
já houvera escrito um livro, tá? Um evangelho, e agora vai escrever o Apocalipse. E dentro da estrutura do Apocalipse, ali também a ideia de avivamento está ocorrendo. Se você pegar o Evangelho, eu vou tratar aqui de forma muito sucinta, para que o tempo seja adequado para que os ouvintes possam acompanhar até o final o desenvolver do nosso pensamento. Nós vamos agora passar para alguns detalhes. Eu quero me apropriar de um texto aqui que eu quero chamar a vossa atenção para ler comigo. Pois bem, o texto que quero chamar a atenção é de Mateus 7. Daqui a pouco estaremos explorando esse texto de Mateus 7, 28. Tá? Bem, como se trata de avivamento, a gente está tratando de uma mudança de condição ou uma volta para uma condição pré já existente. Tá? E Jesus age muito nesse sentido, Jesus trabalha muito nesse sentido, de trazer de volta ao seio daquela população, da população de Jerusalém, da população ali daquela área, trazer a palavra de volta, né? Tornar a palavra conhecida daqueles que tinham ou que as tinham abandonado. E é bom lembrar que Jesus fez também muitas outras coisas, né? E o próprio João vai descrever isso, 21 e 25. E se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos, né, daquilo que Jesus fez. Então, a produção de ensino ela foi extensa, né, até pelo método usado por Jesus, né, esse método perispatético, que é de ensinar enquanto caminha, o método filosófico do século I. Né? Jesus adota essa metodologia, essa pedagogia para chegar próximo dos seus interlocutores, para poder expressar-lhe e falar-lhes da Santa Palavra. Né? Aqui eu tenho um quadro que mostra esse ensinamento de Jesus, e ele falava não só às pessoas comuns, mas ele falava àqueles que detinham, né, que detêm o título, né, ora fariseus, ora escribas, ora outros agrupamentos, né, que existia na sua época. Jesus sempre se expressava, né, com aquela condição de que os fizessem entender a palavra. Jesus não tratava de uma ação meramente emocional, diria, né? Ele tratava a palavra de forma consistente, ele trazia o seu interlocutor para caminhar dentro daquele programa de palavra que ele estava fazendo-o conhecer ou reconhecer. Tá? Então, Jesus estava iniciando no século I uma volta ao pensamento do Antigo Testamento, ou seja, da palavra. Eu quero trazer para vocês esse perícope de Mateus 7, 28 e 29. Veja esses dois versículos, o que é que vai nos dizer, e nos tem a dizer muito sobre avivamento. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou com sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Bem, entendo eu que uma das primeiras portas que se abrem para o avivamento é quando nós compreendemos a doutrina, quando nós compreendemos o ensino, quando nós compreendemos o objetivo real da palavra. Por isso que o autor achou por bem, quando definiu os objetivos, era que nós deveríamos
saber como se deu, como aconteceu o avivamento. É um dos objetivos, é saber como aconteceu. E aqui estamos nos deparando com a primeira ideia desse acontecimento, como se deu. Observe que em Mateus 7, Jesus inicia trazendo ensinamentos práticos, ensinamentos morais, ensinamentos éticos, e ensinamento de observância à lei. Porque lá no capítulo 7, um dos temas lá pequenininho lá que aparece, e a gente parece não dar muita atenção quando o assunto é avivamento, mas ele começa chamando atenção para a volta de comportamentos éticos e morais que haviam sido perdidos. E veja se não julgueis para que não sejais julgados. E ele vai acompanhando, daqui a pouco ele traz a nossa percepção, a parábola daquela casa que foi construída na rocha, a casa que foi construída na areia, não é? Aí vindo as águas, não é? Ele fala, ele traz aquele panorama dentro daquela parábola para chamar a atenção para as pessoas. Ou seja, colocou a casa na areia, sem base, sem sustentabilidade. Olha aí. Colocou a casa na rocha. Colocou a casa na rocha com base, com autoridade, com firmeza, tá? Que aquela condição não ia passar. Então, o chamado para o avivamento é um chamado para pôr a casa na rocha. Por isso que o texto que está sendo colocado aí, e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão admirou-se da sua doutrina. A multidão estava aqui boquiaberta, impressionada. Tá? Por quê? Porque, na verdade, o que estava ocorrendo ali era o ensino. E não era qualquer ensino, era ensino com autoridade, propriedade de quem conhece. E não só fala, mas pratica. Então, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Quando se tratar de avivamento, a gente está falando de palavra, de ensino com autoridade que tenha uma facilidade para o interlocutor se apropriar do ensinamento e observar o seu interlocutor para, na prática, e conduzindo exatamente como o interlocutor está dizendo. Ou seja, Jesus falava e fazia. Jesus falava e ele era exemplo. Então, quando o assunto é avivamento, o tema é avivamento, devemos ter alguns cuidados para não cairmos, né, nessa teia enganatória de que avivamento é apenas aquele culto onde as pessoas se alegram, pula, marcha, canta línguas estranhas, profecias e tal, e depois aquilo ali passou, cessou a emoção e nada mais aconteceu. A casa estava na areia, construída na areia. Mas essa lição nos conclama a um grande avivamento. E ele deve começar por nós com o conhecimento das Escrituras. É conhecendo as Escrituras que o avivamento chega até nós. Amém? Então, vamos estar sempre engajados e observando aí as Escrituras, né? E observando o tema da lição, que é muito importante, verificar o avivamento em Atos, nos Atos, né? Onde temos os apóstolos muito aplicados, onde temos ali uma dimensão espiritual, mas não apenas espiritual, mas uma disposição de quem estava à frente em fazer a obra, tá? Em disseminar a palavra, ensinar a palavra e agregar pessoas a ela. Então os nossos templos precisam estar cheios, mas cheios de pessoas avivadas, tá? Não apenas emocionalmente, mas envolvida na prática da palavra, assim como foi a igreja apostólica, né? O autor chama aqui avivamento na igreja primitiva. Eu vou acrescer aqui o avivamento da igreja apostólica, tá? Onde todos estavam envolvidos na mesma situação e, veja, unânime, sempre na palavra,
na oração e na palavra, onde são registradas aqui várias situações. Uma delas é registrada aqui a descida do Espírito Santo, que é uma manifestação de Deus para renovar os crentes, para tornar os crentes mais fortes, mais firmes, né? E com a autoridade da palavra. Não era apenas para receber a emoção daquele momento. E veja que não foi, porque Pedro, aquele assustado, né, medroso e tal, quando ele recebe esta direção, quando ele recebe o Espírito Santo, ele sai para o público, né, e não tem mais nenhum medo. Ele começa a dizer a finalidade do que está acontecendo ali. E pessoas vão se entregar a Jesus, vão abrir o coração para se entregar a Jesus. Então não foi algo puramente emocional. Alguma coisa aconteceu. O contrário de hoje, que muita gente está pulando na rua, gritando, falando mistério na rua, e nada está acontecendo. Tá? Então tem que ocorrer alguma coisa para solidificar o avivamento. Tá? Se você observar as cartas de Paulo, as missivas de Paulo, você vai observar um avivamento ocorrendo, porque ele traz a responsabilidade para o conhecimento da palavra. Para a pregação do Evangelho, pregação da mensagem, mostrar quem é Cristo, né? Quem é Cristo, conhecer realmente Cristo, observar em Cristo as motivações, as razões pelas quais Jesus veio, tá? E as pessoas entenderem o real sentido da vinda de Jesus e o abraçar de coração e se firmarem numa fé que de outra forma certamente não se firmaria. Então está aqui no Apocalipse. Eu lembro que Paulo chegou a dizer aos romanos, olha, vocês têm que pregar. Mas como vão pregar se ninguém for pregar? Como é que eles vão ouvir se ninguém falar? Né? Como eles vão ir se ninguém vai enviar? Então, Paulo já chamava a atenção que avivamento é parte disso. É a minha voluntariedade em absorver a palavra e não ficar com essa palavra para mim. Queria anunciar a todos. Lembre-se do que a gente observou agora em Mateus 7, 28 e 29. O exemplo fala muito. Então a gente fala e o exemplo segue e as pessoas observam isso e vão estar sempre envolvidas também nessa questão. Então as cartas paulinas, elas falam muito de avivamento na igreja, né? Alegria pela fé, alegria pela salvação, né? E quando a coisa foge do controle, veja que Paulo chama a responsabilidade, como chamou a igreja de Corinto, né? Não era nada avivamento ali era algo assim meio que de desordem, né? E Paulo vai chamar a responsabilidade para colocar ordem na casa. Está profetizando? Profetiza um de cada vez. Está falando 3, 4 línguas estranhas, o primeiro se cala, o outro, se houver intérprete, continua interpretando, porque quem fala a língua edifica a si mesmo, não vai edificar a igreja. A igreja é edificada quando a profecia vem com a interpretação, quando as pessoas entendem o que é. Então, Paulo chama a responsabilidade, como chamou no culto de Santa Ceia, né? E isso é avivamento, ou seja, as pessoas começam a entender o real sentido do Evangelho e da graça de Deus e das boas novas que eles são anunciados. No Apocalipse também vemos exatamente isso, e principalmente quando João tem a visão das 7 igrejas, que a mensagem chega para cada anjo, toda a mensagem vem colocando a igreja de volta ao retorno à palavra. Todas as cartas estão chamando a atenção do retorno à palavra, do comportamento ético, moral, espiritual e comportamento sobre a palavra, para que o avivamento aconteça. Então, queridos, que nesse domingo possamos estar na escola dominical, trabalhando a nossa lição, vivenciando a nossa lição, que é sempre de bênção. Convide mais um para a escola, para que a escola entre também no processo de avivamento. Amém? Veremos as escolas cheias quando realmente tivermos avivados para contagiar outros a chegarem também para esta finalidade. Amém? Então, eu queria ser rápido hoje, mas gastei aqui, eu acho que mais ou menos uns 20 minutos falando com vocês, mas faça o seguinte, compartilhe, deixe o seu ok, deixe o seu comentário aí, reproduza para alguém, inscreva-se no canal para que a gente possa ter um alcance maior. Amém? Que Deus
em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus, e até a nosso próximo encontro.